Boa tarde, galera da terceira série. Novamente aqui, né, para falar com vocês um pouquinho sobre, né, a aula de filosofia sobre as teorias de Nietzsche. Nietzsche e a transvaloração dos valores. O tema da aula, né, os valores de Nietzsche, e essa aula é correspondente ao dia 25/3/2020. Então, antes da gente começar a realizar os exercícios dessa aula, né, eu vou fazer uma retomada de conteúdo, né, em relação à filosofia contemporânea. Como a gente já tinha visto anteriormente, né, a Era das Incertezas, elas caminham junto com as ideias de Nietzsche e também de Sartre, que já é um filósofo que vocês estão conhecendo um pouquinho sobre ele. Nietzsche, né, é conhecido como um dos filósofos mais radicais do período contemporâneo. Justamente por quê? Porque ele também, né, questiona a valorização da ideia mitológica, né, como algo prejudicial, né, ao homem. O Nietzsche, ele é um filósofo que aborda, né, ideais ainda lá da filosofia antiga. Ele questiona, mas também traz novamente para a filosofia dele coisas muito lógicas lá da filosofia antiga, como a ideia apolínea e a ideia dionisíaca, que significa o quê? O bem e o mal. O Nietzsche trabalha de uma forma mais espontânea essa ideia de bem e mal. Para ele, as verdades das quais nós precisamos lutar para ter são as verdades inseridas, né, no contexto humano e não, né, na ideia, né, apenas religiosa. O Nietzsche é considerado um questionador do cristianismo. Né? Ele questiona o cristianismo por quê? Porque o cristianismo, para ele, é como se fosse uma espécie de escravidão. Tanto é que mais à frente ele vai trabalhar, né, no vídeo, né, o vídeo que vocês vão assistir, vai trabalhar sobre a valorização do moral e do Senhor, que são peças, né, extremamente importantes para se entender um pouquinho de Nietzsche. Ele trabalha de uma forma mais esclarecedora. Ele não é ligado a fatos mitológicos, mas aborda ideias filosóficas antigas, para que a filosofia dele não fique sendo tão radical, né? Ao contrário de Sartre. O Nietzsche, ele é um filósofo que criou vários livros, né? Que fala sobre essa ideia, né, da valorização humana, voltando lá na questão da Era das Incertezas, a singularidade humana. Porque o Nietzsche se preocupa muito, né, com a valorização do homem, né? Não aquela valorização apenas humanística, né, da época da Idade Moderna, o Renascimento, o humanismo, não, mas de uma forma mais singular. O que é esse singular? É uma valorização diferente, uma valorização única. Por quê? Porque na Idade Moderna, o homem é visto como um todo, né? Para a filosofia nietzschiana, o homem tem que ser um. Cada um tem seu valor. E para ele, o que importa é isso, a valorização singular. Cada ser humano é particular. Por isso, então, ele busca questionar, né, esse racionalismo também da idade contemporânea, né, fazendo uma lavagem em relação à ideia moderna da filosofia. Né? Ele até questiona filósofos da idade moderna, como o Kant, né, que vocês já viram, né, os meninos da terceira série. Ele questiona o René Descartes, ele questiona o Hume. Né? Então, para valorizar então esse entendimento baseado na questão humana. Deu para entender? Então, a gente vai agora passar por um pouquinho, né, da atividade do que eu pedi para vocês, que vai esclarecer também, né, um pouquinho sobre a teoria nietzschiana, né? Diante do vídeo sobre Friedrich Nietzsche, responda as questões.
Para o filósofo, o que significa apolíneo e dionisíaco? Como eu disse, né, o apolíneo e o dionisíaco são teorias lá da filosofia antiga, que é um modelo que prega a ideia de quê? De um bem e o mal. Essas ideias, elas são muito presentes, né, na filosofia de Nietzsche, né, porque ele fala que a racionalidade por si só, ela não é o bem maior. Todo o mundo, né, todas as coisas, ela tem seu lado bom e seu lado ruim, ou seja, o lado feliz e o lado do caos. Essa é a ideia nietzschiana, que às vezes é muito mal interpretada pela sociedade, né? Principalmente pelos catedráticos que não entendem muito a postura de Nietzsche. Então, ele constatou, né, nesse estudo dele, né, duas vertentes de força, postura e posicionamento ético. Uma delas seria o Apolo, representando a racionalidade e a medida, e o outro Dionísio, representando as emoções e a desmedida. Então, são duas coisas bem distintas, né? Que tem toda uma explicação. Então, queridos, continuando, né, falando, terminando a fala lá sobre Apolíneo e Dionisíaco, né, é importante que vocês pensem que essas duas palavras, então, elas são a teoria mais forte dentro da filosofia de Nietzsche, que é o bem e o mal. E no vídeo que vocês assistiram, né, que fala sobre a filosofia de Nietzsche, né, fala também sobre a crítica ferrenha, né, que o Nietzsche faz em relação ao cristianismo e a dogmas, não só cristianismo puro, mas a dogmas que fazem com que o homem, né, escravize sua mente e não consiga pensar, não consiga ir além do dogma. Ele fala que essa ideia humana, ela acaba prendendo o homem, escravizando o homem, né, numa moral que é enganosa. Essa moral, no caso, é a moral que a gente vai ver abaixo aí, ó, que fala sobre a moral do escravo e a moral do senhor. Essa moralidade que Nietzsche cita é justamente a hipocrisia humana, onde a gente não valoriza, né, os nossos preceitos, né, a nossa ideia real, mas valoriza valores que são impostos, né, pela a sociedade dogmática. Quando ele fala de dogmas, ele não está falando só do cristianismo, ele fala de tudo aquilo que escraviza o homem, né, a não pensar. Essa é a vertente mais forte de Nietzsche. E, infelizmente, para muitos que não entendem muito bem a filosofia de Nietzsche, Nietzsche é muito criticado e questionado como um ateu, mas ele não é um filósofo ateu, ao contrário de Sartre. Sartre, que vocês também já estão trabalhando, é um filósofo, sim, ateísta, né? Já o Nietzsche não, tanto é que ele trabalha a ideia de bem e de mal, né? Que é uma vertente muito ligada à questão religiosa, né? Ele só questiona, né, o comportamento dogmático, né? E diz que isso aprisiona o homem. Nesse sentido, então, ele acha que o dogmatismo, né, ou seja, o cristianismo no mundo ocidental, ele é prejudicial ao homem. Dessa forma, então, ele questiona e fala, né, no livro dele, Zarastruza, sobre, né, a moral do escravo e a moral do senhor. Né? O Nietzsche ele argumenta, né, que havia dois tipos fundamentais de moralidade. A primeira, a moral do senhor, que é a moralidade do mestre, ou moral nobre, né? E a moral dos escravos, que é a moral de rebanho. A moralidade do senhor valoriza o orgulho, a força, a nobreza, enquanto a moral dos escravos valoriza coisas como a bondade, a humildade e a simpatia. Né? Essa vertente ela é bem simples de se entender. Ela fala que existe, né, uma moral, né,
baseada, né, em costumes, né, em regras, e outra que é baseada no conhecimento e na simplicidade. Entendido? A quarta questão e última, ele vai falar no vídeo sobre o super-herói nitiniano, né? E esse super-herói é aquele que supera, né, todas essas ideias desgastadas, né, do passado, né, da idade moderna, da idade antiga, da idade média, e acaba o que? Evidenciando, né, a verdadeira singularidade do homem, né? Para ele, então, né, esse super-herói é aquele que vence o niilismo. O niilismo é uma outra vertente que eu vou estar falando mais à frente, que mostra, então, que o ser humano precisa ser autônomo. Ele não precisa ter os dogmas ligados totalmente, né, ao seu comportamento, né, de caráter. E isso acaba prendendo o homem, né, na vertente dogmática. Mais ou menos é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, vocês podem esclarecer comigo no WhatsApp, na hora que vocês quiserem, né, que a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre esse assunto. Tudo de bom e até mais.